Olá, bom dia. Hoje é 2/12 de 2024. 2 de dezembro de 2024. Antigo Testamento, parte 1373. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e a glória de Deus. Então, Juízes 17, versículo 10. Aqui é a história de Mica. E naquele tempo não tinha rei, todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha rei para julgar e dominar e passar ali a vontade do Senhor. Porque todo rei de Israel, a maioria, alguns, os que eram temente a Deus, passava e julgava segundo a lei, segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor. E isso estava faltando. Todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Hoje em dia, se as pessoas forem fazer o que parece bem aos seus olhos, não vai ser bom. Porque a pessoa vai querer fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor, aquilo que é contrário à justiça, à lei da terra, e aquilo que não é bom aos olhos de Deus, nem da justiça e nem da sociedade. Tem gente que, se os planos, as intenções é essa. Só que não, graças a Deus, né? Tem justiça, tem a palavra de Deus e tem pessoas que não são de acordo de maneira alguma com certas práticas. Tem gente que faz em oculto, tem gente que faz e se combina, planeja tudo em oculto para fazer aquilo que é bom aos seus olhos, que agrada. E tem gente que o que é bom aos seus olhos e o que agrada a pessoa é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim para com o seu próximo. Infelizmente, tem gente que é assim. Só que naquele tempo estava assim. Então, tinha Mica que queria algo com Deus e tinha o levita que estava peregrinando, procurando comodidade, que não significa só aquilo que agrada, facilidade e conforto. Significa que ele estava procurando uma convivência igual que ele tinha. Estava tendo uma necessidade de ter aquela comunhão, aquele envolvimento que eles tinham com Deus. E o bom disso é que Mica ajudou o levita. Então no versículo 10 está escrito assim, ó: então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote. Quando nós vemos isso aqui, a gente pensa que Mica queria que ele fosse o sacerdote dos deuses extremos, mas não. Ó, então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Então, quando Mica chamou isso aqui, tem gente que olha por o lado negativo, porque Mica tinha imagens de esculturas, imagens de fundição, e servia a outros deuses. Tem gente que olha por o lado negativo. Mas aqui Mica estava ajudando, aquele homem ia peregrinando, não tinha onde ficar. Talvez não tinha nem alimento. Ele iria pregnando, procurando a comodidade. Aí, de repente, Mica disse, ó, fica conosco, seja como pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Então aqui Mica estava ajudando o levita. E Mica sabia que o levita de Belém não era o levita que servia a outros deuses. O levita de Belém servia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seguia a lei e os mandamentos. Mica sabia. Esse homem é de Belém, de Judá, ele é levita. Ele servia ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Mica disse, ó, fica conosco. Ó, fica aqui. Eu te darei 10 moedas de prata. Eu não serei injusto contigo, eu te ajudarei. Eu te retribuirei, segundo aquilo que tu fizer para mim, fica comigo. Te dou vestuário, te dou o teu sustento. E o levita entrou. Tem gente que olha essa palavra com uma negatividade, mas não. Mica sabia que ele era um levita. Mica sabia que ele era lá de Belém. E o povo de Belém tinha um costume de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a lei, os mandamentos, holocaustos, sacrifícios, ofertas. E ele sabia. Veja o que Mica falou depois, ó, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem ele foi como um de seus filhos. Então Mica tratava aquele jovem como um dos filhos dele. E você acha que uma pessoa trata um filho mal? Dificilmente um pai ou uma mãe tratará o seu filho mal. E aquele homem estava tratando o levita, Mica estava tratando o levita como se fosse o seu próprio filho. Mica até aqui estava sendo uma pessoa boa, estava querendo algo com Deus. E as pessoas olham com os olhos maus e dizem que ele
estava tentando fazer uma vontade do Senhor errada, mas não. Então no versículo 12, Mica disse assim, ó, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem ele foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então Mica consagrou o levita porque Mica queria algo de Deus. Mica sabia que ele era de Judá. Mica imaginava, não, ele vai fazer holocausto, ele vai fazer sacrifício, e a presença de Deus vai vir sobre a minha vida como veio sobre o povo de Israel, como veio para o povo dos levitas. E ele fez isso, porque naquele tempo todo mundo queria um rei, todo mundo queria alguém para julgar. Era o costume de Israel, era o costume do povo ter uma pessoa para liderar, para julgar, para orientar segundo a lei, segundo os mandamentos. Todo mundo queria. Mica também queria. A mãe dele já tinha profetizado. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Ela profetizou. Mica estava querendo algo com Deus. No versículo 13, Mica disse assim, então disse Mica, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Quando Mica disse isso, então disse Mica, agora eu sei que o Senhor me fará bem. Então Mica queria o bem de Deus. E Mica sabia que o povo de Israel recebia o bem quando quando eles obedeciam ao Senhor Deus de Israel. Agora eu sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Naquele tempo, uma pessoa ser levita, seja da tribo de Levi ou da tribo de Judá, era algo importante. Todo mundo sabia que os levitas eram uma porção do Senhor. Os levitas o Senhor era a herança deles, a porção deles, e todo mundo sabia que os levitas tinham algo com Deus, tinham um envolvimento com Deus. Então Mica disse, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita por sacerdote. Mica dizia, o levita vai ser meu sacerdote, ele vai buscar a Deus, ele vai interceder por mim e por ele, e Deus vai fazer bem nós. Mica queria uma comunhão com Deus, e Mica ajudou, Mica fez o bem, Mica ajudou aquele levita. Mica queria consagrar ele como sacerdote, não visando ele adorar ao Deus dele, mas sem adorar o Senhor. Agora eu sei que o Senhor me fará bem. Esse Senhor, com letra maiúscula, significa o Senhor Deus. Então, se espelha nessas passagens que Mica ajudou, fez o bem, tratou aquele jovem.